Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson Farias e nesse vídeo você vai começar a entender um pouco mais sobre o feudalismo. E esse aqui é o primeiro vídeo na nossa nova série que acontecerá toda quinta-feira com uma aula especial para o Enem. Então nossas primeiras aulas serão sobre o feudalismo, que serão divididas em 3 partes, tá bom? Então nessa parte aqui nós entenderemos o conceito e como tudo começou. E vamos lá. Então, conceito e localização. Começaremos aqui com 3 perguntas, que é: o que é o feudalismo, onde aconteceu o feudalismo e quando aconteceu o feudalismo? E aí responderemos essas perguntas agora. Vamos lá, em primeiro lugar, o que é um feudalismo? Primeiro, a palavra feudalismo significa basicamente propriedade. Então, é um sistema que acontece baseado na relação entre a terra e como as pessoas usam a terra. O feudalismo é um sistema de produção social, econômico, político, que aborda várias perspectivas, e a sua principal característica é a relação entre o sucerano e o vassalo, é a relação entre os nobres e os servos, entendeu? É a relação entre a utilização da terra por essas pessoas. E vamos lá, agora onde aconteceu o feudalismo? Segundo Mark Bloch, que é um teórico da história muito importante para os historiadores, ele costuma dizer que o feudalismo não aconteceu somente em um lugar, não tem como considerar o feudalismo geral. E é isso, aconteceram vários sistemas diferentes em vários lugares do mundo, e o feudalismo não foi o sistema geral desse período. Porém, é importante estudá-lo, porque além dele cair muito nos vestibulares, é de importante compreensão, principalmente para o entendimento do sistema europeu. E vamos lá. Então, o feudalismo que estudaremos é o feudalismo da Europa, que se iniciou basicamente na França. E quando aconteceu o feudalismo? O feudalismo tem seu início no século V, basicamente com a queda do Império Romano. E ele vai terminar no século XV com o início da Idade Moderna. Então, o feudalismo foi o sistema econômico que aconteceu entre a Idade Média, que é dividido em 2 partes, que é a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, que nós iremos explicar isso nas próximas aulas, tá bom? Então sigam a série aí, e se não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal que vai estar acontecendo tudo por aqui. E aí, como tudo começou? Primeiro destaquei aqui como importante essa frase aqui, que é: o Império Romano já passava por uma crise interna, desde o século II a.C., marcada por uma queda econômica, corrupção, golpes de Estado, assassinatos de imperadores. E daí então vieram as invasões germânicas. E isso é importante porque geralmente é dito que o feudalismo começou com a queda do Império Romano, que caiu por causa das invasões bárbaras. Porém, as invasões bárbaras não foram os únicos motivos para a queda do Império Romano. Já havia um declínio acontecendo desde antes dos bárbaros invadirem, tá bom? É importante se lembrar disso. Agora, como as invasões bárbaras influenciaram na queda do feudalismo? Influenciaram no acontecimento do feudalismo? Corrigindo. Então vamos lá. Os bárbaros, ao adentrarem no território feudal, eles forçaram as pessoas a fugirem, para se abrigar, para se protegerem dessas invasões, que causaram muitas guerras e muita destruição. E então, pelas pessoas estarem fugindo das invasões bárbaras, elas saíram das cidades e foram para as zonas rurais. E nessas zonas rurais existiam os nobres, que eram os senhores feudais que tinham terras concedidas pelo rei. Então o que acontecia? Essa pessoa, para ser protegida, pedia para o nobre para poder ficar na sua terra. E aí o nobre, em troca da proteção que ele daria para essa pessoa teria que trabalhar para ele e pagar vários impostos, pagar várias coisas e ter várias obrigações em troca da sua segurança. Então era um sistema de troca, uma troca trabalho por segurança, entendeu? Seria servidão por proteção. Basicamente isso, espero que tenha dado para entender. E então foi por isso que os bárbaros influenciaram no surgimento desse sistema. E aí nós entraremos aqui. E o que são bárbaros e de onde vieram? Vamos lá, o que é um bárbaro, né? A palavra bárbaro provém do grego, que significa não grego. Então, todo mundo que não era grego era considerado bárbaro. Todos aqueles que não falavam a língua grega era considerado bárbaro
para os gregos. E a gente vai fazer uma comparação interessante daqui a pouco. E vamos lá, quem eram esses bárbaros que invadiram o Império Romano, como está aqui do lado? Aí nós tivemos vários povos, os principais são os germânicos, mas podemos destacar aqui os hunos, vândalos, visigodos, ostrogodos, francos, lombardos e anglo-saxões, que são os principais povos bárbaros que invadiram o território nesse período. E vamos lá, a nossa alusão que eu pensei em fazer aqui é o poder do conceito, quem diz o quê, que é muito importante. Então vamos observar essa charge aqui, que é interessante olhar nos charges, porque cai muito nos vestibulares, eles geralmente usam muito isso, principalmente desse hangar. Vamos lá, vamos ver aqui o que tem pra gente. Filho, só existe apenas dois tipos de pessoas no mundo, bárbaros e não bárbaros. De acordo com quem, pai? Com os não bárbaros. Então, né, o que era ser um bárbaro? Era ser contrário do que não era bárbaro. É interessante dizer isso porque eles chamavam os invasores de bárbaros, porém porque eles atacavam suas terras. Porém, eles também atacavam muitas terras. O Império Romano foi construído em cima de massacres. Assim como aconteceu com eles, eles também faziam. Então, praticamente, eles também eram bárbaros para esses povos germânicos, para esses outros povos que eles massacraram para poder tomar o território. Então, é algo interessante a se pensar. Por que eram bárbaros e quem dizia que era bárbaros e por que dizia que era bárbaro. Aí eu trago essa tirinha aqui embaixo para nós pensarmos sobre atualmente a situação principalmente dos Estados Unidos da América, onde existiram ataques terroristas por agora pelo século 20 e 21. E quem são terroristas? Os que atacam o solo americano. Mas e os americanos que atacaram solos árabes, que atacaram os judeus há muito tempo? Também seriam terroristas para eles, não é? E aí nós temos essa chargezinha aqui, que mostra uma ilustração aqui do tio Sam e alguns árabes pegando armas. Aí aqui tem escrito em inglês, mas tem escrito: vocês são bons garotos, certo? Vocês são bons, certo? Aí eles entregando armas para os próprios árabes que atacariam o Império. Então seria tudo uma organização, digamos assim, né? Isso é mais uma teoria. A ideia aqui é mostrar para vocês que quem diz o que realmente é algo, né? Quem realmente é um bárbaro, quem realmente é um terrorista. Porque existem interesses de todos os lados. Quando o interesse é do Império Romano de atacar, ele não é bárbaro. Ele é um conquistador, ele é um colonizador. Quando o interesse é do americano de conseguir petróleo, conseguir poder, conseguir aumentar sua economia, ele não é um terrorista, né? Ele é uma nação super desenvolvida, que está lá atrás de crescer. Entende? Espero que tenham entendido esse tipo de alusão que tentamos fazer aqui. E vamos lá, como funcionava o sistema feudal? Características gerais. Aí temos a frase aqui que eu deixei destacada para vocês. Praticamente todo feudo era constituído de uma grande muralha no centro, onde protegia o castelo e a igreja. Em sua volta existiam os aldeamentos dos servos e em volta existia uma floresta. Era como se fosse uma grande fortaleza. Realmente estava lá no meio o castelo onde o rei ficava e a igreja. A igreja sempre estava bem protegida. Logo mais a gente vai ver por que a igreja era tão protegida. E é assim, geralmente tinha florestas, porque essas florestas geralmente serviam, eram utilizadas para até se abrigar, para se esconder. Porém, essa grande muralha também protegia os servos que estavam ao seu redor, caso algum bárbaro chegasse, ou talvez até outro feudo chegasse e começasse uma guerra, todos os servos entrariam na muralha para serem protegidos. E aí, os senhores que prometeram proteção iriam para a guerra para lutar. E aí, a divisão social e o poder. Agora a gente vai falar aqui daquela aí da igreja que eu falei distante. Sociedade estamental, Idade Média. Vamos lá. Essa piramidezinha aqui é bem conhecida. Ela aqui está um pouquinho mais detalhada do que geralmente mostra na escola. Nós temos aqui embaixo camponeses e servos. Então, nesse sistema não existia mais escravidão. Porém, o sistema que acontecia não era escravidão, mas também era muito invasivo, também restringia muito a vida da população. E logo acima teríamos artesãos, mercadores, fazendeiros que já estariam se desenvolvendo com o passar do período feudal, e depois teríamos os cavaleiros e vassalos, e aqui em cima a nobreza.
Nós temos uma certa relação entre esses três. Por quê? Porque muitas vezes os cavaleiros eram nobres. E também vassalos também poderiam ser nobres. Agora vamos lá, o que é um nobre e o que é um vassalo? Que o nobre também pode ser chamado de sucerano. Existia uma relação chamada sucerania e vassalagem. Então, o nobre convidava um outro nobre, geralmente era assim, convidava um outro nobre para poder ajudá-lo a defender o seu povo, no caso os seus servos. E aí esse nobre prometia a ele que iria proteger por uma honraria. Geralmente esses contratos eram selados até com um beijo na boca entre um nobre e o outro, para poder provar a sua lealdade um com o outro. E então ele iria protegê-lo. E aí esse vassalo se tornaria um cavaleiro. E aí muitas vezes poderia ser de um nobre para outro nobre, que era muito comum e na verdade era o que mais acontecia. Os nobres de outros feudos se ajudavam para proteger um ao outro e conseguir sustentar esse tipo de situação. E aí, acima da nobreza, nós temos aqui o monarca e o clero. Falamos aqui de monarca, mas vamos pensar em um rei. Todo mundo sabe que tinha um rei. A gente sabe que tinha um rei. Porém, como eu botei aqui que é importante, o poder era descentralizado. Não tinha um poder absoluto. O rei existia, mas esse rei não mandava exatamente em tudo, porque o rei concedia as terras para a nobreza e a nobreza mandava na sua terra. Então, cada feudo tinha suas próprias leis, digamos assim. E então, o rei, o monarca, não tinha esse poder absoluto. O poder era dividido entre cada feudo. E acima de todos existia a igreja, que é o clero. O clero vem de igreja. E o clero comandava em tudo, porque era o clero quem tinha o controle do conhecimento, o controle da leitura, o controle da escrita, o controle de toda fonte de conhecimento estava nas mãos do clero. E daí era o clero quem controlava basicamente tudo. E boa parte dos nobres eram do clero. Quem pertencia ao clero geralmente eram os próprios nobres. Quem era o máximo nível do clero em cada feudo geralmente era alguém da família nobre. E assim eles conseguiam estar controlando toda essa sociedade, assim que ela era basicamente dividida. E aí nós vemos aqui para a servidão, os impostos e os deveres. Então, nessa parte aqui nós veremos o que os servos eram obrigados a fazer por estarem ali trabalhando, servindo para esses nobres. Eles tinham que cumprir com essas obrigações, que era o pagamento da corvéia, e a corvéia significava trabalhar gratuitamente por 3 a 5 dias para o senhor feudal, no manso senhorial. Então, ele teria a terra para trabalhar, para poder ser protegido e sobreviver com a sua família, porém, de 3 a 5 dias trabalhados, seria de graça. Não iriam ganhar nada com isso. Então, vamos lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, são 7 dias na semana. E aí, se ele trabalhasse 3, seria 4 para ele, mas geralmente era menos para ele. Então ele trabalharia o quê? 5 dias e só 2 dias seria o dia que ele trabalharia e o que ele produzisse seria dele. E aí vemos com a talha. A talha seria dar 3/4 de tudo que ele produzisse para o sucerano. Então, além de trabalhar de 3 a 5 dias de graça, os dias que ele trabalhava recebendo, desse que ele recebeu, 3/4 era do sucerano. Então, digamos que ele produziu 4 sacas de farinha de trigo, 4 sacas de trigo nesse trabalho dele, dos dias que ele conseguiu trabalhar e receber. Então, dessas 4 sacas, 3 era do sucerano, ele só ficaria com 1. E aí vamos lá, vem também a banalidade. A banalidade seria o pagamento em espécie pela utilização de instrumentos do feudo. Ele teria que pagar para usar as ferramentas. Tinha uma taxa por usar ferramentas e, tipo, os servos não tinham ferramentas nenhuma, eles chegavam lá fugidos das invasões bárbaras, então eles não tinham nada. Então tudo que eles usavam, moinho, enxada, facão, tudo que ele usasse, ele teria que pagar para estar usando. Isso aí. Já tinha sobrado só uma saca, com o que sobrou ele ainda tinha que pagar por isso. E depois vinha um tostão de Pedro, que era dar 10% da produção para a igreja. Além de pagar tudo, ainda tinha que dar os 10% da igreja. Ele era obrigado a pagar, a igreja fiscalizava, cobrava. E era complicado se você não pagasse para a igreja, você poderia ser considerado traidor, você era obrigado a dar os seus 10%. Sem falar nisso, ainda tem a questão do pecado.
A igreja sabia quando você pecava, e se você pecasse, você tinha que pagar para ser perdoado do seu pecado. Tinha as questões também das indulgências. Você teria que comprar alguma indulgência para poder pagar o seu pecado. E tem vários relatos aí de coisas que a igreja vendia como indulgência. E vem também aqui a captação, que era o imposto anual que você tinha que pagar por você estar vivo. Você está vivo, você tem que pagar uma vez por ano esse imposto, que era altíssimo. E aí vem vários outros tipos de impostos também que rondam o sistema. E esses deveres, tem uma coisa que é interessante, eu acredito que algumas pessoas até saibam, que era a questão da noite de núpcias. Se você se casasse, você sendo um servo, a noite de núpcias da sua mulher seria com o senhor feudal, não seria contigo. Isso era um favor que o senhor feudal estava fazendo para você. Ele está dormindo com sua mulher e provando que ela era virgem. Ele teria que tirar a virgindade da sua mulher e levar um lençol manchado de sangue para as pessoas, para elas verem que ele tirou a virgindade, que o servo estava realmente casando com uma mulher pura, que merecia ele. Era assim que eles classificavam a situação. E é isso, pessoal. Essa é a nossa aula introdutória aí sobre o feudalismo e algumas das suas principais características. Existem várias outras ainda tipos de impostos que eram pagos, não eram só esses, só que esses aqui são os principais. Espero que vocês tenham entendido tudo certinho. Peço desculpas aí pela qualidade da câmera e do áudio, que eu estou gravando pelo meu computador, ele está um pouquinho lento. Eu também não tenho um microfone de muita qualidade, mas vamos crescendo aí, tudo dando certo, a gente consegue estar melhorando cada dia mais. Espero que vocês gostem, que ajudem todo mundo. E para o pessoal do curso, teremos uma discussão logo depois aqui, 1 hora depois que esse vídeo tiver sido postado sobre isso, tirando as dúvidas de todo mundo. E se você quiser fazer parte também do nosso grupo de estudos, do nosso curso aí pré-vestibular, que é totalmente gratuito, que é aberto para todo mundo, é só entrar pelo link que está aqui na descrição, tá bom? Então até logo, e é isso aí.